No dia 13 de maio de 1888, uma mulher assinou um documento que mudaria o destino de milhões de pessoas. A Lei Áurea, como ficou conhecida, aboliu oficialmente a escravidão no Brasil. Mas será que a princesa Isabel realmente queria assiná-la? Ou ela foi pressionada por forças muito maiores do que ela? O que a história não conta é que aquela assinatura pode ter selado não apenas o fim da escravidão, mas também o fim do império. Hoje você vai descobrir o que realmente aconteceu por trás da caneta da princesa. Antes da assinatura da Lei Áurea, o Brasil vivia um dos períodos mais tensos da sua história. A economia dependia quase totalmente do trabalho escravo. Milhares de fazendas, engenhos e plantações só existiam porque homens e mulheres eram tratados como propriedade. Os grandes fazendeiros controlavam o país, influenciavam o governo e decidiam os rumos da nação. Mas o mundo estava mudando. A Inglaterra pressionava o Brasil para acabar com a escravidão. A elite começava a temer boicotes, revoltas e até guerras. E no meio disso tudo, o império estava enfraquecendo. O povo começava a questionar como o país poderia se chamar império se vivia sustentado pela escravidão. A princesa Isabel nasceu cercada de luxo, mas também de dever. Filha de Dom Pedro II, cresceu em um império em que o poder e a fé andavam lado a lado. Desde cedo foi educada para governar, mas nunca imaginou que um dia teria de enfrentar o peso de uma decisão que mudaria o país. Religiosa, reservada e de temperamento calmo, Isabel acreditava em justiça, mas também era leal ao pai e temia os poderosos que o cercavam. Quando o trono ficou em suas mãos, ela sabia que qualquer escolha poderia ser fatal. E a pergunta é: ela realmente quis libertar os escravizados? Ou apenas tentou proteger o império do caos? Nos bastidores do poder, a tensão era insuportável. De um lado, abolicionistas como Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e André Rebouças exigiam o fim da escravidão. A imprensa inflamava o povo e as ruas pediam liberdade. Do outro lado, os grandes fazendeiros, que sustentavam o império, ameaçavam se voltar contra a coroa. A princesa Isabel estava cercada. Ministros pressionavam. Políticos exigiam decisões rápidas. E rumores diziam que até países estrangeiros influenciavam os bastidores da corte. A princesa estava prestes a tomar a decisão mais importante de sua vida, mas também a mais perigosa. Teria ela realmente escolha? Era 13 de maio de 1888. O palácio estava silencioso. Do lado de fora, uma multidão aguardava com esperança e medo. Dentro da sala, a princesa Isabel segurava a caneta. Diante dela, o destino do Brasil. Ministros a observavam em silêncio. Alguns queriam a abolição, outros queriam que ela desistisse. Dizem que Isabel respirou fundo, olhou para o retrato do pai e hesitou por um instante. Ela sabia que, ao assinar aquele papel, perderia o apoio dos mais poderosos do país. Mas mesmo assim, ela assinou. E com um simples traço de tinta, o Brasil mudou para sempre. A assinatura da Lei Áurea foi a liberdade para uns e o início do fim para outros. Os fazendeiros perderam suas riquezas e culparam a coroa. O império, enfraquecido, começou a ruir. Apenas um ano depois, a monarquia caiu. Dom Pedro II foi deposto. E a princesa Isabel, exilada. Ela morreu longe do Brasil que libertou. Sem trono, sem poder e quase esquecida pela história. Mas muitos acreditam que o preço que ela pagou foi o sacrifício final por um ideal de liberdade. Ou será que foi apenas o resultado de um jogo político que ela nunca controlou? A história conta que a princesa Isabel libertou o Brasil da escravidão. Mas poucos lembram que, ao fazer isso, ela perdeu tudo. O trono, o poder e até o próprio país. Por que então ela fez o que fez? Foi coragem ou foi destino? Teria ela sido uma heroína esquecida? Ou apenas uma peça num jogo político muito maior? O fato é que, no dia 13 de maio de 1888, uma mulher sozinha enfrentou todo um império e, com uma simples assinatura, mudou a história para sempre. Agora eu te pergunto, você acredita que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea por vontade própria? Ou porque não teve escolha? Deixe sua opinião nos comentários e descubra junto comigo os segredos que o passado ainda esconde.